casa de oração, essa casa onde podemos louvar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com tudo aquilo que somos e temos. Uma alegria poder cultuar ao Senhor com os amados irmãos e, neste momento, meditar na palavra do Senhor, nosso Deus, essa palavra maravilhosa que transforma, essa palavra que dirige, essa palavra que anima, essa palavra que consola os nossos corações. Convido aos irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Faremos a leitura a partir do verso 1 do capítulo 20 de 2 Reis. Até o versículo 6. 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, buscamos a tua presença em oração e clamamos, ó Deus, pela maravilhosa iluminação do teu Santo Espírito, que os nossos corações, ó Deus, estejam abertos mediante esse poder, e que os nossos corações também sejam transformados pela tua glória, Deus, através da sua palavra. Ó Santo Deus, em nome de Jesus nós pedimos sabedoria, inteligência, pedimos também força, intrepidez, para não apenas entendermos, como também para praticarmos essa palavra. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, mais uma vez. Esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da graciosa disciplina de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem, a graciosa disciplina de Deus. Com certeza, você já viu, ou você mesmo já provou um dia difícil. Talvez você esteja passando por esse dia, ou passou por esse dia nesta semana. Você experimentou o sofrimento, um dia tenebroso, um dia que você mesmo não deseja que o seu pior inimigo, se é que você tem um pior inimigo, passasse, de tão terrível, tão difícil que foi esse dia, ou está sendo esse dia. E ao presenciarmos este dia, ficamos a questionar: por quê? Por que passamos por dias difíceis? Por que passamos por momentos complicados na vida? Somos cristãos, somos filhos do Deus vivo, somos filho do Deus Criador, como nós acabamos de cantar, Criador do céu, da terra e do mar, o Deus que é soberano, o Deus que tudo pode, o Deus que a tudo dirige. Por que sofremos então?
Por que o Senhor permite que venhamos a sofrer? Por que passamos por momentos difíceis na vida? Talvez você esteja, ou já se questionou, ou esteja se questionando, diante dos momentos difíceis da vida, sendo que você tem se dedicado à igreja, você tem sido fiel com os seus dízimos, você tem sido fiel na consagração do seu coração, na consagração da sua vida, na dedicação aos trabalhos da igreja, nas reuniões de oração, no jejum, na leitura da palavra, no desejo intenso de viver essa palavra. E aí você, então, se pergunta, diante de tanta consagração, diante de uma vida dedicada a Deus, por que estou sofrendo? Por quê? Como isso pode acontecer? Como pode o desemprego bater à porta? Como pode a enfermidade chegar ao meu leito? Por que problemas passamos nos nossos relacionamentos? Inquietações, insegurança, ansiedades, preocupações, temores. Eu que sou um crente dedicado. E se eu posso falar de mim, eu que sou um pastor, consagrado para o ministério, por que o Senhor me faz sofrer? São perguntas que inquietam o nosso coração, são momentos que inquietam o nosso coração. E precisamos lembrar, meus amados irmãos, que as circunstâncias ruins, elas não estão associadas, primeiramente, a Satanás e aos seus anjos. Muitas vezes achamos que é obra do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. Estamos passando por isso porque o Senhor, ou melhor, Satanás está nos tentando. Satanás está pesando a sua mão sobre as nossas vidas. Satanás está nos provando. Muitas vezes pensamos que os dias maus estão relacionados com os propósitos do inimigo das nossas almas. A história não está seguindo o curso de Satanás. A história está seguindo o curso de Deus. É claro que Deus usa Satanás e os seus anjos para cumprir com os seus propósitos. Mas quem está no controle de todas as coisas? Quem é o Deus soberano? Quem é que cuida de nós? E quem é que nos permite também passar por provações? É Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Tempos bons, tempos difíceis, vivemos na presença do Senhor. Vivemos na presença do Senhor. Ambos, tempos bons e difíceis, estão associados a Ele. E Deus, em cada um, seja no tempo bom, seja no tempo ruim, Deus quer cumprir com seus propósitos nas nossas vidas. Nunca se esqueça disso. Não é Satanás que está no controle, não. É Deus. E se estamos passando por tempos bons, Deus está cuidando, Deus está conduzindo. Se estamos passando por tempos ruins, Deus está cuidando, Deus está conduzindo. E isso aconteceu com muitos outros homens de Deus, mulheres de Deus. Isso aconteceu com irmãos do passado, como nós podemos verificar na vida de Jó. Jó foi um homem que sofreu. Coloque-se na história, na pele de Jó. Talvez muitos de nós não aguentaríamos nem a metade do que Jó passou. Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu família, perdeu bens. Uma tristeza profunda no seu coração. Imagina só a tragédia. Os filhos estavam ali comemorando, bebendo, comendo. De repente vem um vendaval e a casa desaba, mata todo mundo. Como é que o coração de Jó deveria estar naquele momento? E aí ele diz, né,
Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Foi homem justo, temente ao Senhor. E depois de muita aflição, depois de ter a sua saúde atacada, a sua pele tocada, a sua mulher então vem e diz: olha, amaldiçoa a Deus e morre, como uma louca diz, não recebemos o bem, por que não receberíamos o mal de Deus? Em tudo isso Jó não pecou. E lá no final do livro de Jó, versículo 5 do capítulo 42, Jó, depois de todo esse sofrimento, o propósito do Senhor se cumpre na vida dele. E ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aconteceu com Paulo, o apóstolo Paulo. Depois de grande tribulação, pôde confiar em Deus. E ele então escreve: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Uma lição foi aprendida, um propósito foi cumprido. Então, mais uma vez, amados irmãos, lembrem-se disso, Deus está no controle. Se estamos em tempos bons, Deus está conduzindo, Deus está cuidando. Se estamos em tempos ruins, Deus está conduzindo, Deus está cuidando. E Deus vai cumprir os seus propósitos na nossa vida. E aconteceu com o rei Ezequias também. Se nós olharmos para a história, nós lemos aqui que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, mas se nós olharmos para o contexto, olharmos para alguns capítulos, alguns versículos anteriores, nós vamos nos perguntar: por quê? Ezequias foi um rei abençoadíssimo, foi um rei temente a Deus, foi um rei com coração reto diante do Senhor. Ezequias, nós podemos verificar, depois os irmãos leiam com bastante cuidado a história de Ezequias. Mas aqui eu vou pincelar algumas questões aqui, alguns pontos importantíssimos para o nosso entendimento. A história de Ezequias. Ezequias foi um rei que restaurou a casa do Senhor. O seu pai havia fechado as portas. O seu pai, ele decidiu adorar outros deuses. O pai de Ezequias, ele construiu um altar diferente daquele que o Senhor havia ordenado para o povo construir, para adorar, para oferecer sacrifícios ali. Então, o seu pai, ele constrói um outro altar, e ali ele sacrifica aos seus próprios deuses. Ou seja, não quero saber a respeito de Deus. Eu não quero este Senhor na minha vida. Eu não quero este Deus controlando e conduzindo o meu povo, dando sabedoria e graça na condução do meu reinado. Eu quero outros deuses. Eu quero adorar conforme o meu próprio coração. Ele constrói um altar pagão, e ali ele oferece os seus sacrifícios. O nome dele? Acás, o pai de Ezequias. Bom, mas Ezequias, ao contrário disso, ele restaura as portas da casa do Senhor, ele abre as portas para que o povo pudesse assim adorar. Ele conclama ao povo a adoração e a consagração de suas vidas. Olha só que ato maravilhoso. Vamos, povo, vamos retornar para o Senhor. Vamos adorar o Deus verdadeiro. Vamos adorar o Deus que nos criou, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos constituiu como povo dele. Ezequias, ele conclama então o povo à adoração e restaura o culto ao Senhor.
Restaurou o ofício sacerdotal, trazendo de volta os sacerdotes e os levitas. O povo, ou melhor, parte da nação de Israel, que foi destinada a este fim, para conduzir o povo à adoração, sacerdotes e levitas. E conclamou também aos sacerdotes e levitas: não vamos adorar de qualquer maneira, vamos nos consagrar. Rogou então que se santificassem as suas vidas e a casa do Senhor, retirando toda a imundícia. Ato honroso, ato maravilhoso, restaurando o culto, restaurando a casa do Senhor. Restaurou os sacrifícios. Não vamos adorar estes deuses aqui, não vamos adorar neste altar, vamos adorar da forma como Deus requer do seu povo. Restaurou os sacrifícios de acordo com a lei do Senhor, celebrou a Páscoa. Restabeleceu as contribuições para o sustento dos sacerdotes e levitas, a fim de se dedicarem exclusivamente à palavra, à lei do Senhor. Ele foi um homem reto, foi um rei consagrado, foi um homem que honrou o nome do Senhor. A Bíblia fala que ele se apegou a Deus. Quando você lê a história de Ezequias, você fica até emocionado. Nossa, que homem maravilhoso. Que homem que, de fato, honrou a Deus. Um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido. A Bíblia afirma, lá em 2 Reis, capítulo 18, versículos 7 e 8, diz assim: assim foi o Senhor com ele. A forma como ele honrou e se apegou a Deus, assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde os atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Senaqueribe, o rei da Síria, afrontou Ezequias e ao Senhor, questionando: olha, esse Deus, o Deus o qual vocês servem, não poderá livrar das minhas mãos. Quem é esse Deus? Olhe para os outros povos, tinham seus deuses, e qual deles pôde salvá-los? Nenhum deles. E aí ele diz assim: agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. O que Ezequias fez? Ezequias cedeu? Ezequias virou as costas para Deus? Deus, é melhor nós firmarmos aliança com o rei da Síria, com Senaqueribe. Não. Ezequias e Isaías, o profeta Isaías, eles confiaram no Senhor, eles oraram ao Senhor, eles buscaram e clamaram o Senhor dos céus, e a resposta veio. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. Alguns relatos, algumas pinceladas na história de Ezequias. E aí nós chegamos no capítulo 20. Ezequias adoeceu mortalmente, uma doença mortal. E a pergunta que fazemos: por quê? Por que, Deus? Um homem que se apegou a Ti, um homem que restaurou o culto, um homem que honrou ao Senhor, não confiou e não fez aliança com os povos pagãos, não fez aliança com Senaqueribe, um homem que honrou a Deus,
honrou ao Senhor, celebrou a Páscoa. Ele adoeceu. Por quê, meu Deus? Por quê, Senhor? Estas são as mesmas perguntas que fazemos quando o mal chega e bate à nossa porta. Por quê? E como nós falamos, Deus tem propósitos. E muitas vezes Deus usa os momentos maus para disciplinar o nosso coração. Muitas vezes não percebemos quão longe estamos do Senhor, quão satisfeitos estamos com as bênçãos e nos esquecemos do abençoador. Muitas vezes estamos tranquilos, sem nenhum problema, regalados ali, com as pernas, com os pés para o alto, deitados, tranquilos, sem nenhuma preocupação, com aquela autoconfiança. E aí Deus então vem e disciplina o nosso coração. Há 2 semanas atrás, eu bati o carro. Foi uma terça-feira, e eu lembro que eu entrei no carro, e lá na minha casa tem uma pequena rampa. Para chegar à rua, eu tenho que descer essa rampa, e o carro estava de ré. Eu tinha que descer de ré. 5 horas da manhã, eu entro no carro, ligo o carro, desengato, e quando eu piso no freio, o freio não funciona. E o carro desce, e lá embaixo, ele faz uma curva, bate na mureta, destrói a mureta de casa. O carro está amassado ali, depois vocês podem comprovar. E aí vem a pergunta, por quê? Domingo foi um domingo abençoado, um culto maravilhoso. Segunda-feira foi o dia de descanso, eu descansei mesmo. E terça-feira acontece essa tragédia. O que veio ao meu coração? O que veio ao meu coração? Perguntei ao Senhor, Senhor, por quê? E veio ao meu coração, para que você não confie em você, para que você não confie que você está no controle. Você não está no controle das coisas, eu estou no controle. Foi essa palavra que veio ao meu coração. Deus está no controle. Nós não temos forças, nós não temos recursos, nós não temos nada que garanta a nossa vida e o nosso futuro. Somente o Senhor. Somente o Senhor. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos em tempos bons, a aprovação vem, a disciplina do Senhor vem, porque Ele conhece o nosso coração. Nós não conhecemos, Deus conhece, e Ele sabe quão distante estamos dEle. Quando as coisas estão indo muito bem, quando estamos caminhando nessa autoconfiança, nesse orgulho, em dizer, eu tenho o controle, eu tenho o poder, eu tenho a glória, eu estou sendo enaltecido. Corremos o risco de nos esquecermos do Senhor, e não é isso que Deus quer. Não é isso que o Senhor deseja. Ele deseja que constantemente busquemos a sua presença, busquemos a sua face. Corremos o risco de enaltecermos as bênçãos e depreciarmos o abençoador. Corremos o risco, quando tudo está bem, de acordo com os nossos planos e objetivos, quando as contas estão pagas, quando a mesa está farta, quando a saúde está em dia, quando a crise não aflige, de exaltarmos o nosso coração, ao invés de nos humilharmos diante do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com Ezequias. O texto fala, como nós acabamos de ler, muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disto, foi enaltecido à vista de todas as nações. O que aconteceu com o rei Ezequias?
o seu coração se encheu de orgulho. E como nós sabemos disso? Nós podemos ler 2 Crônicas, que traz detalhes a respeito dessa história. E diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. O que aconteceu com o coração dele? Exaltação. Exaltação. Por um instante, se esqueceu do Senhor. Os seus olhos, o seu coração se encheram das bênçãos e se esqueceu do abençoador. Se esqueceu do Senhor. E esta, meus amados irmãos, foi a advertência dada ao povo quando estava adentrando a terra prometida. Deus então vem e fala ao povo: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, tome cuidado, povo, para que o seu coração se eleve e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas coisas, essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Queridos, Deus é gracioso. Deus cuida da nossa vida. Ele tem o melhor para cada um de nós. E se for possível, e se for preciso enviar o dia mau, Ele vai enviar. E nós, aqui, não devemos murmurar, não devemos reclamar: Senhor, por quê? E sim agradecer: Senhor, obrigado, porque o dia mau vem como propósito do Senhor, para cuidar e transformar o meu coração. Como o salmista mesmo diz: vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, prova. O Senhor sabe dos meus pensamentos, dos meus desejos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade. E é isso que Deus quer realizar nas nossas vidas. Deus, Ele disciplina o nosso coração. Não reclame. Aceite este dia como um dia bom da parte do Senhor. Porque a aprovação vem para fazer com que cresçamos na graça de Jesus. E Hebreus capítulo 12, e assim finalizo, diz assim que: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado,
porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ezequias descobriu o caminho da restauração. Ele pediu perdão, ele se humilhou. Diante do pecado, o que devemos fazer? Primeiro, Deus vem e disciplina. E qual é a nossa atitude? Reclamar, murmurar? Não. Entregar o nosso coração e dizer: Senhor, estou arrependido. Arrependido pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância. Arrependido pelos pecados que cometemos, que cometi diante do Senhor. Deus, como um Pai bondoso, então vem restaurar o nosso coração. E queridos, se a disciplina do Senhor está presente na vida de cada um de vocês dessa igreja, agradeça, porque pior será quando não tivermos mais a disciplina do Senhor. Não seremos mais tratados como filhos, e sim como bastardos. Mas se a disciplina do Senhor está sobre as nossas vidas, graças a Deus, porque o Senhor está nos tratando como seus filhos. Que Deus nos abençoe e que o nosso coração esteja sempre voltado para o Senhor, em todo o tempo. Não reclame, não murmure, agradeça ao Senhor pelos tempos bons e pelos tempos ruins, certos de que o Senhor está conduzindo as nossas vidas e promovendo o seu crescimento, cumprindo os seus propósitos para a sua inteira glória. Vamos orar?